Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti e pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. Bom, nós vamos resolver o exercício 42, que foi proposto na aula 2 do capítulo que estamos estudando. Para o trecho da instalação representado a seguir, o tubo tem um diâmetro interno igual a 10 centímetros e transporta um fluido com peso específico igual a 8.000 newton por metro cúbico e viscosidade igual a 0,0025 newton vezes segundo por metro quadrado. Sabendo que a diferença de cota entre as seções consideradas é igual a 2 metros, que a vazão do escoamento é 25 litros por segundo, que o comprimento do tubo considerado é 95 metros e que a leitura do manômetro metálico é 80 kPa, pede-se, item A, a perda de carga entre o manômetro metálico e a seção de saída do tubo. Item B, o coeficiente de perda de carga distribuída. Item C, o tipo de escoamento no trecho. Considerando a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, então, em primeiro lugar, esse exercício vai nos possibilitar aplicar a equação da energia em um trecho de uma instalação. Lembrando que a equação da energia seria a carga inicial, como é um trecho sem máquina, igual à carga final, mais a perda de carga no trecho considerado. Outra coisa que nós vamos observar através desse exercício é que nós vamos poder caracterizar se temos só perda distribuída, só perda localizada ou ambas juntas. Então, o exercício também vai nos possibilitar saber distinguir que tipo de perda nós temos. Diante disso, calculando a perda de carga pela equação da energia, após isso, nós vamos pegar a parte da perda de carga distribuída, ou, se for o caso, a perda de carga total, se for só distribuída, e vamos aplicar a fórmula de Darcy-Weisbach, ou a fórmula universal, para determinação do coeficiente de perda de carga distribuída. E, em seguida, nós vamos lembrar do número de Reynolds, que é o número que possibilita classificar o escoamento em laminar, transição ou turbulento. Lembrando, se o Reynolds for menor ou igual a 2.000, o escoamento é laminar; se tiver entre 2.000 e 4.000, o escoamento é de transição; e acima de 4.000, o escoamento é turbulento. Claro que na vida prática, 99% dos casos nós sempre estamos trabalhando com escoamento turbulento, mas aqui nós vamos calcular o número de Reynolds e vamos verificar que tipo de escoamento nós estamos tendo. Aqui nós temos as respostas, vamos verificar se elas estão corretas. Esse é um outro passo também, temos que verificar se existe algum erro nas respostas dadas. Então vamos pensar na solução desse exercício. Bom, estamos aqui com a nossa instalação, ou parte dela. Para tal, nós vamos considerar os seguintes dados: seção 1, seção 2. A seção 2 lança o fluido à atmosfera. Na seção 1, nós temos a leitura de um manômetro. Vamos desprezar a diferença de cota do centro do manômetro até o eixo do conduto, de tal maneira que a pressão que eu leio aqui vou considerar como sendo a pressão na seção 1. Eu, como dados, o diâmetro interno, a viscosidade dinâmica, ou a viscosidade, o peso específico do fluido que está escoando, o ΔZ, o
comprimento que separa a seção 1 da seção 2, a situação de eu desprezar a diferença de cota no centro do manômetro até o eixo vai permitir que eu considere a pressão lida como sendo a pressão na seção 1, a vazão de escoamento que eu tenho. Claro, vazão constante, porque o regime é permanente. Isso vai nos permitir aplicar a equação da energia de 1 até 2. Só que eu observo que de 1 a 2 a área é mantida constante, eu não tenho nenhuma singularidade nem mudança de área. Portanto, a perda de carga que eu tenho de 1 a 2 é a perda de carga distribuída, o que me permite escrever que a carga total na seção 1 é igual à carga total na seção 2 mais a perda de carga distribuída de 1 até 2. Para que eu possa abrir essa equação, eu tenho que adotar o plano horizontal de referência. Eu vou adotar o plano horizontal de referência na seção 2, claro, no eixo da seção 2. Dessa maneira, eu vou ficar com a cota em 1, ou seja, a carga potencial na seção 1, mais a carga de pressão na seção 1, mais a carga cinética na seção 1, é igual à carga de posição na seção 2, mais a carga de pressão na seção 2, mais a carga cinética na seção 2, mais a perda de carga. O nosso Z2 vai ser zero porque ele pertence ao plano horizontal de referência. A nossa carga de pressão em 2 vai ser zero porque eu lanço na pressão atmosférica e eu estou trabalhando na escala efetiva. Por outro lado, como a área é mantida constante, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o número de Reynolds na seção 1 e na seção 2 são iguais. Ou seja, o coeficiente de Coriolis, nosso α1 e α2 também são iguais. Por isso, eu posso cancelar a carga cinética em 1 e 2. Eu vou ficar com Z1, que seria 2 metros, mais a carga de pressão, que seria 80.000 dividido por 8.000, vai me dar a perda de carga de 1 até 2. Então, vou ficar com isso. 80.000 dividido por 8.000 dá 10, 10 mais 2, 12. A minha perda de carga de 1 até 2, que é a perda de carga distribuída, 12 metros. Aí é lembrar da fórmula de Darcy-Weisberg ou a fórmula universal para o cálculo da perda de carga distribuída, onde eu tenho que a perda de carga distribuída é o coeficiente da perda de carga distribuída vezes o comprimento, onde ocorre a perda de carga, diâmetro hidráulico, que no caso, como a seção é circular e o conduto é forçado, é o próprio diâmetro interno, V ao quadrado sobre 2G. Só que a velocidade é vazão sobre área, então vai me dar vazão ao quadrado sobre área ao quadrado. Claro, essa área ao quadrado multiplicado por 2 vezes a aceleração da gravidade. Portanto, 12 metros, que seria a minha perda de carga distribuída, seria o coeficiente de perda de carga distribuída vezes o L, que no caso é 95 metros, o diâmetro que eu tenho que passar para metro, por isso que eu peguei o 10 centímetros dividido por 100, dá 0,1. A nossa vazão, que eu multipliquei por 10 a menos 3, porque eu tenho que passar de litro por segundo para metro cubo por segundo. E a área que eu calculo, π ao quadrado sobre 4, o diâmetro em metros. Daí a nossa única incógnita é o coeficiente de perda de carga distribuída. Então, essa questão de conta, eu vou tirar aqui esse coeficiente de perda de carga distribuída aproximadamente 0,0245. Agora, para saber o tipo de escoamento, eu começo calculando a velocidade média do escoamento. Aí eu lembro com o alemão que vá. Ou seja, vazão é velocidade média vezes a área. Velocidade, então, será 4 vezes a vazão. Por que o 4? Porque é πd ao quadrado sobre 4. 4 subiu. Então, 4 vezes a vazão dividido por π01 ao quadrado. Tira uma velocidade média de 3,2 metros por segundo. Aí eu tenho que calcular o número de Reynolds. Só que lembre, o Reynolds seria ρVd sobre μ. O D é o diâmetro hidráulico, mas é o próprio diâmetro interno. E o ρ seria o nosso peso específico dividido pela aceleração da gravidade. Então eu vou ficar com 8.000 dividido por 9,8, que é a massa específica do fluido que escoa, velocidade média 3,2, o diâmetro em metros 0,1 e a nossa viscosidade foi dada 0,0025. Daí eu tiro que o número de Reynolds, seja na seção 1, seja na seção 2 ou em qualquer seção, já que a área é mantida constante, está nos dando 104.489,8. Ora, muito maior do que 4.000, portanto o escoamento será turbulento. Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br.